Olá, crianças, bom dia, beleza? Mais uma aula de ciências. Vamos para a correção. Façam a correção no caderno. Eu deixarei a correção aqui no material de apoio. Vocês podem consultar com paciência, podem estudar. Também o nosso material impresso. Esse material é só um acréscimo, tá bom? Mas está baseado naquele impresso que você tem. Eu e os professores, as professoras, estamos resolvendo uma forma de registrar as atividades, de uma forma igual para todo mundo, tá bom? Mas por enquanto faça isso, no caderno. Apresente algumas diferenças entre o corpo humano e uma máquina. Nosso corpo cuida de si próprio, repara os danos, regula o meio interno, cresce, uma máquina não. Nosso corpo reage e se adapta ao ambiente. Nós sentimos frio, trememos, calor, suamos, uma máquina não. Nosso corpo é capaz de se reproduzir. Temos filhos. Uma máquina não. Nem duas. Nosso corpo precisa funcionar sem parar. Do contrário, morremos. E não é possível ligá-lo novamente. Uma máquina não. Tudo bem? Você liga e desliga uma máquina. O corpo humano morreu. Não tem mais jeito. Pode passar? Segunda pergunta, questão. De que forma o organismo humano está organizado? Organismo é corpo, corpo humano. Aqui o organismo, o nosso corpo. Como ele está organizado? Para compreender um organismo, é fundamental entender os seus níveis de organização, as etapas. A primeira etapa ou o primeiro nível, o nível celular. Aqui a célula. Lembra? Tem um núcleo, tem um citoplasma e tem a membrana. Depois da célula, vem o tecido, que é um conjunto de células. Bilhões de células formam os tecidos. Quando você pega os tecidos semelhantes e juntam, você tem um órgão. É o terceiro nível. Célula, tecido, órgão e um conjunto de órgãos, sistema. Sistema digestivo, sistema reprodutor, e outros mais. Hoje vamos falar do sistema digestivo. Conjunto de sistemas, o organismo, a pessoa, o corpo, tudo bem? Pode passar. Como eu disse, vamos trabalhar hoje com mais profundidade o sistema digestivo ou digestório. Eu destaquei aqui os elementos, os órgãos que formam esse sistema. Falta aqui a boca. Esôfago, tem a boca, né? Tem um pedacinho aqui que é a faringe, fígado, temos o estômago, intestino delgado, intestino grosso, nós temos o reto, o ânus, além da vesícula e do pâncreas, tá bom? Pode passar. Temos então dois objetivos na aula de hoje. Compreender a importância dos alimentos para os seres vivos e analisar as principais etapas do processo digestivo nos seres humanos. A digestão é um processo. Começa lá na boca e vai descendo, descendo. Tá bom? Vamos ver. Pode passar? A todo momento você precisa de energia. Seja para brincar, estudar, conversar e até mesmo descansar ou dormir. A energia de que seu corpo precisa está contida nos alimentos. Por isso a importância de uma alimentação muito saudável. Essa criança está ansiosa para comer essa papinha. Olha que delícia! Ela precisa de energia que está no alimento. Pode passar? Seu corpo precisa de alimentos para fazer uma porção de coisas, como repor o desgaste natural do corpo, o desgaste da pele, por exemplo, queda de fios de cabelo, cicatrizar ferimentos, produzir defesas do seu corpo a fim de combater invasores. Se você pega uma gripe, uma doença, se você está com o corpo cheio de nutrientes, com energias capazes de produzir anticorpos, são os nossos soldadinhos, você responde melhor ao tratamento. Se você pega uma gripe com um corpo desnutrido, meu Deus, pode passar. Os seres humanos, assim como todos os outros animais,
não produzem o próprio alimento. Quem produz são as plantas, através da fotossíntese. Luz solar, gás carbônico. Nós, seres humanos e os outros animais, não produzimos o nosso próprio alimento. Para viver, nós precisamos comer outros seres vivos ou substâncias por eles produzidas. Olha só os primeiros seres humanos, os hominídeos, os nossos ancestrais, estão caçando, né? Parece um rinoceronte peludo, olha que coisa engraçada. Então nós íamos em busca do alimento, né? Através da caça. Pode passar? Eu trouxe uma raposa, me parece, né? Muito danadinha, ela pensa que é um caçador. Ela é caça, né? E não caçador. Tem aqui uma espingarda e tem o bichinho que ela conseguiu. Olha que danada. Ela está numa crise de identidade, não sabe o que ela é direito. Pode passar. Hoje em dia, quem vive na cidade não precisa caçar. Aqui, que família bonita. Vamos ao supermercado, tudo bem? Muito fácil para nós hoje, não é? Pode passar? Muitas pessoas, porém, quando vem uma peça de carne no açougue, nem se lembram de que aquilo já foi um boi. Tem gente que pensa que leite dá em caixinha. E tem gente que nunca viu um pé de feijão. Olha só, pé de feijão, uma leguminosa. E aqui, a vaquinha, olha só, tirando o leite da vaquinha. Nós que somos muito da cidade não conhecemos muitas coisas do campo. Precisamos visitar o campo e compreender como são as coisas, tudo bem? Pode passar? Agora, isso aqui é muito importante, olha só. É importante você saber que hoje existe abundância de alimentos e que ninguém precisaria passar fome. Mas por que existem tantas pessoas no mundo que passam fome? Inclusive na nossa cidade. Hoje em dia, o principal problema que as pessoas têm para se alimentar é obter dinheiro suficiente para comprar o alimento. Eu trouxe uma foto tirada de um grande continente, como nós trabalhamos, a África, que não tem só pobreza. Tem países desenvolvidos, mas infelizmente tem muita pobreza ainda. Talvez os 10 países mais pobres do mundo ainda estão na África. E se você tem e vê que o outro não tem, dá um pouquinho do que você tem, tá bom? Olha só esse exemplo, né? Crianças na África. Pode passar? O que você faz com aquilo que come? Olha que prato saboroso. Imagine uma refeição bem gostosa, salada, tomate, arroz, feijão, uma suculenta coxa de frango. Que delícia! Mas o que será que acontece com os alimentos quando eles passam para dentro do seu corpo? Vamos trabalhar isso agora. Pode passar? Digestão. O que é a digestão? Transformar macromoléculas em micromoléculas. Como assim, professor? Um pão grande, pensa uma macromolécula. Quando você come, o corpo vai quebrando esse pão em pedacinhos menores, as micromoléculas. Macromolécula, o que é grande. Micromolécula, o que é pequeno. Por que tem que quebrar o grande no pequeno? Para o seu corpo absorver. A gente não vai absorver um pão do tamanho de um pão. Vamos absorvê-lo em pedacinhos, em micromoléculas. Temos duas fases, física e química. Não precisa gravar esses nomes complicados. Se você quiser avançar, está aqui. Mas são duas partes a digestão. Parte física, você mastiga, engole, desce o bolo alimentar. O alimento dentro é o bolo alimentar. Isso é a parte física. E a parte química são as enzimas. São proteínas, substâncias pequenininhas que quebram os alimentos, liberando deles o nutriente. Então, uma parte física e uma parte química que não vemos, acontece dentro de nós. Agora, preste atenção. Nós vamos dividir ainda a digestão em 4 fases. Ingestão, você engoliu. Digestão, o alimento vai sendo quebrado, depois absorvido, depois eliminado pelas fezes. Preste atenção, pode passar? Ingestão. O processo de alimentação tem início com a ingestão do alimento, isto é,
Quando você coloca o alimento na boca. Aqui começa a digestão. Depois o alimento começa a percorrer um longo tubo que atravessa o corpo e termina no ânus. Isso tudo é o tubo digestivo. Tem o esôfago, o alimento vem descendo, tem o estômago, depois do estômago, o intestino delgado, aqui ó, intestino delgado, e depois o intestino grosso, tá bom? Acaba aqui no ânus. Tem ainda a vesícula biliar, o pâncreas, e tem mais um pedacinho aqui que é a faringe, que eu não coloquei, mas depois eu avanço. Mas basicamente é isso, tá bom? Essa é a ingestão, primeira fase. Comemos o alimento, ingerimos. Pode passar? Ao longo do tubo digestivo, olha que coisa maluca. O alimento passa por várias transformações antes de ser aproveitado como nutrientes, como pedacinhos de alimento. Isso porque a maior parte dos alimentos que comemos é formada por substâncias grandes e que precisam ser quebradas em substâncias menores. Olha que louco! Isso aqui é um exemplo do que acontece dentro do tubo digestivo. Tá lá, o lanche vai para a boca, onde tudo começa, ele é quebradinho, tudo quebrado, pedacinhos menores, e dos pedacinhos menores ainda. O que é isso? Esse processo de quebrar o alimento recebe o nome de digestão. Por que quebrar alimento? Para que nós possamos absorver tudo isso. Pode passar? Para fazer a digestão, o corpo produz substâncias chamadas enzimas, as quais quebram os alimentos, liberando nutrientes. Então, quem que vai ajudar a quebrar esses alimentos? As enzimas. Aqui eu trouxe para vocês enzimas. São moléculas biológicas que quebram os alimentos. Eu coloquei essa imagem, as enzimas estão aqui, ó, no nosso corpo, mas não só aqui nessa região, mas em boa parte do corpo. Vou começar pela boca. Pode passar? Preste atenção então. O que é a digestão? Olha, uma maçã, um bolo, uma rosquinha, um franguinho. A digestão é quebrar moléculas grandes em moléculas menores. Aqui as moléculas menores, que serão absorvidas no nosso corpo. O que são moléculas grandes? Eu trouxe para vocês, você vai aprender isso com o tempo. Se você não entender muito bem, fica sossegado. Carboidrato. O arroz que você come é carboidrato. Quando o arroz vai sendo digerido, quebradinho em pedacinho, nós temos os açúcares e também outras substâncias. Proteína, uma carne gostosa, saborosa, uma picanha. A proteína é uma molécula muito grande. O corpo não consegue absorver a proteína. Então o corpo quebra a proteína em aminoácidos, a proteína. Gordura, uma costela saborosa, aquela gordura. Quebra a gordura para você absorver ácidos graxos. Fica sossegado, não precisa guardar isso não. Digestão, moléculas grandes que são quebradas em moléculas que serão absorvidas pelo corpo. Pode passar. Os nutrientes são absorvidos. Isto é, eles atravessam um tubo digestivo e passam para o sangue, que vai transportar para todo o corpo. Olha que coisa legal. Você comeu na boca, veio descendo pelo esôfago, caiu no estômago. Do estômago veio para o intestino delgado. É aqui que acontece a absorção dos alimentos. Nessa região, chama íleo. Não precisa lembrar. Lembra que os nutrientes, o alimento será absorvido aqui no intestino delgado. Daqui vai para o sangue que leva para todo o corpo. Então a digestão quebrou os alimentos, nutrientes pequenininhos são absorvidos aqui no intestino delgado, que leva para o sangue. E o sangue distribui esses nutrientes para todo o corpo. Esses nutrientes carregam a energia necessária. Tudo bem? Pode passar? Mas nem tudo que você come é digerido. Os restos de alimentos precisam ser eliminados do corpo.
É por isso que você vai ao banheiro. As fezes que são eliminadas pelo ânus. Quem é que elimina, então, esses alimentos, nutrientes que não foram absorvidos? O ânus. O intestino grosso, não é mais o delgado, é o grosso. Ele armazena esses nutrientes que não foram digeridos e formam as fezes. Essas fezes vêm e saem pelo ânus. Tudo bem? Pode passar? Só para retomar, dividimos o processo digestivo ou digestório em 4 fases. Ingestão, comeu o alimento. Ingeriu, vem descendo. Aqui já começa a digestão, a quebra dos alimentos. Depois nós chamamos de digestão, que continua no estômago e no intestino delgado. E aqui acontece a absorção. Os alimentos quebradinhos serão entregues para o sangue. Tem uma camada aqui que vai para o sangue. E o sangue distribui tudo para o restante do corpo, para as células. E temos a última etapa, a eliminação daquilo que não foi digerido. Tudo bem? Ingestão, digestão, absorção e eliminação do que não precisamos. Tudo bem? Pode passar? 2 questões. Responda ainda no caderno. Deixa bonitinho, tá bom? Por favor. Onde começa a digestão dos alimentos nos seres humanos? O que são enzimas? E qual a importância delas para a digestão? Uma boa semana, um beijo e até a próxima.